Conhecer a composição química e a estrutura de certas estrelas como o Sol nos ajuda a entender como que se dá a emissão de energia destes astros. No núcleo solar, a temperatura atinge cerca de 15 milhões de Kelvin, valor suficiente para ocorrer a fusão termonuclear. Este fenômeno faz com que um certo elemento químico, como o hidrogênio, junte-se a outro, que pode ser igual ou não a ele. Esta junção, chamada de fusão, gera um outro elemento químico mais pesado, capaz de liberar uma grande quantidade de energia. A energia liberada nessas reações atravessa por várias camadas do Sol, sendo emitida para o espaço em diversas direções, de maneira que parte dessa energia chega até nós, aqui na Terra, na forma de ondas eletromagnéticas. O Sol emite ondas eletromagnéticas desde a radiação do infravermelho até a radiação do ultravioleta. Hoje iremos estudar o espectro eletromagnético. Hoje o nosso diálogo será sobre o espectro eletromagnético. Mas antes de começar, vamos entender o significado da palavra onda. O que vem a ser onda? Olha lá. Onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço sem que haja transporte de matéria, apenas energia. O que significa isso? Por exemplo, eu pego uma corda e causo uma perturbação nessa corda. O que vai acontecer? Ela vai oscilar, ou seja, essa perturbação vai provocar uma oscilação nessa corda. E vai haver um transporte de um tipo de energia, de um ou mais tipos de energia. Porém, não será transportada matéria. Como assim? Por exemplo, eu pego uma corda, causo uma perturbação nessa corda. O que vai acontecer? Essa perturbação vai gerar uma determinada oscilação nessa corda. E essa corda vai passar a transmitir, a transportar energia. Porém, ela não vai transportar matéria. Como que vai ficar fácil o nosso entendimento aí? Perceba bem aí, ó. Olha o que está acontecendo. Eu tenho aí uma onda, que pode ser considerada aí, nesse caso, uma corda. Essa corda foi causada uma perturbação por ela e ela começou a oscilar. Perceba o que está acontecendo. Se eu fixar o meu olho em um ponto, o que está acontecendo? Esse ponto ele não sai do lugar. Imagine então que essa onda seja causada em um tanque cheio de água. E aí eu coloco uma rolha de cortiça. Essas rolhas de tampar garrafa de vinho. Eu coloco essa rolha dentro do tanque e causo a perturbação no tanque. Não vão começar a aparecer ondas nesse tanque? Essa rolha vai ser simbolizada por esse ponto azul que está aí no gráfico, né? Nessa oscilação que eu estou tendo aí. Então, o que vai acontecer? Essa rolha ela não vai sofrer deslocamento na horizontal. Ela vai ficar apenas fazendo um movimento de subida e descida, subida e descida. Então, o que está tendo aí? Transformação de energia potencial, né? Energia potencial e energia cinética. Então, essa onda ela é capaz de transportar energia. Mas a matéria, que no caso aí, no exemplo dado, é a rolha de cortiça, ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela não transporta matéria. Ah, mas aí você pode estar me perguntando agora, mas e na onda do mar? Por exemplo, o surfista. Professor, por que o surfista então é levado pela onda? É porque, na verdade, pessoal, a onda, quando ela é formada, percebam para vocês verem, se o surfista ficar por sobre a onda passa e ele fica. Ele apenas levanta e sobe. Quando ele começa a ser transportado, é porque a onda deixou de existir.
Quando a onda quebra, já não existe mais a onda física. Então aí vamos ter o transporte de matéria, porque já não existe mais onda. Então, enquanto existe onda, essa onda ela não é capaz de transportar matéria, transporta apenas energia. Aí nós temos um exemplo aí, ó, de uma onda causada por uma gota d'água, né, um pingo d'água na superfície de um lago. Então aí eu tenho formações aí de ondas, né? Aqui eu tenho uma onda sendo formada aí quando eu dou um pulso em uma corda, quando eu gero uma perturbação em uma corda. Aqui eu tenho aquelas molinhas, lembram? Aquelas molas da gente brincar, né? Que a gente ficava brincando na nossa infância. Até hoje, né? Algumas pessoas ainda brincam, olha lá. Causando uma perturbação na horizontal, né? Eu causo aí um transporte de quê? De energia através dessa mola, né? Aí eu tenho ondas acústicas, né? Ondas sonoras, né? Um exemplo de ondas sonoras. E aqui eu tenho um exemplo de quê? De luz, que é a onda eletromagnética. Que a nossa aula de hoje é exatamente sobre esse caso aí, esse último caso, olha lá. As ondas eletromagnéticas. Então eu já estou percebendo aí, ó, que as ondas eletromagnéticas, elas são causadas por dois campos oscilantes. Percebem aí, ó, um campo azul e um campo vermelho, olha lá. O campo vermelho na vertical e o campo azul na horizontal. Percebam que esses dois campos aí, ó, eles não são campos fixos, eles são campos oscilantes. Então eu tenho aí, ó, o campo elétrico e o campo magnético, os dois campos oscilando perpendicularmente, né, transversalmente, gerando então as ondas eletromagnéticas. Então, olha bem, as ondas eletromagnéticas são ondas geradas por dois campos oscilantes, o campo elétrico e o campo magnético. Vamos então agora falar sobre os elementos de uma onda. Quais são os elementos de uma onda? Então, olha lá, eu tenho os pontos A, B, C, D e E, e eu tenho aí uma determinada altura máxima e uma altura mínima, né? Essa altura máxima e essa altura mínima é o que a gente chama de amplitude da onda. Então, quanto maior a crista, né? Quanto maior o valor máximo e o valor mínimo dessa onda, então eu vou ter o quê? Uma máxima amplitude da onda, né? Então aí eu tenho aí, ó, esse lambda, né, uma letra grega, é o comprimento de onda, é a simbologia de comprimento de onda. Os pontos A, B e C são as cristas da onda. E os pontos D e E são os vales da onda. Então, as cristas são os pontos máximos da onda e os vales são os pontos mínimos da onda. E esse A aí, ó, é a amplitude da onda. Então, o que é a amplitude da onda? É essa distância do ponto de equilíbrio, né, do ponto médio da onda até o máximo, até a crista, ou a distância desse ponto de equilíbrio, né, desse ponto de estabilidade, o ponto médio da onda, até o ponto mínimo, que é o vale da onda. Além disso, pessoal, nós temos quem? Nós temos a frequência da onda. E o que é a frequência da onda? A frequência de uma onda é o número de oscilações num certo intervalo de tempo. E o período da onda? O período é o tempo que essa onda vai ter para dar uma oscilação completa. A frequência, olha lá, a frequência é exatamente o tempo que ela leva para subir e descer. Olha lá, ela sobe e desce, eu dou uma oscilação. Sobe e desce de novo, mais uma oscilação. Sobe e desce de novo, outra oscilação. Então, o tempo para dar uma oscilação completa, que é esse pontinho aí, subir e descer, é o que a gente chama de período da onda. Tranquilo? E a frequência é o quê? A relação entre frequência e período de uma onda são relações inversas. Então, olha lá, a frequência é inversamente proporcional ao período da onda. Por isso, essa formulinha. F de frequência é igual a 1 sobre T, onde T é o período da onda. E importante, olha lá, uma oscilação por segundo é o que a gente chama de 1 Hz. Então, vamos pensar aqui comigo. 2 oscilações por segundo vão ser 2 Hz. 20 oscilações por segundo vão ser
20 Hz. Então, olha bem, eu tenho essa oscilação aí, ó. Eu tenho uma quantidade de Hertz, uma determinada frequência. Se eu começo a aumentar essa oscilação, olha lá. Se eu começo a aumentar essa oscilação, eu começo a ter o quê? Uma frequência maior. Por quê? Porque o número de oscilações por segundo está aumentando. Tranquilo? E tá aí o espectro eletromagnético, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou tirar aí o meu videozinho aí onde eu apareço para a gente falar, para a gente comentar o que tem aí nessa figura do espectro eletromagnético. Mas a princípio vamos observar o seguinte. Olhem essa onda aí, ó. O que está acontecendo com o comprimento dessa onda, ó, desde ondas de rádio até raios gama. O que está acontecendo com o comprimento de onda? Ele está ficando cada vez o quê? Menor. Então, o comprimento de onda está diminuindo à medida que ele vai da esquerda para a direita. E agora olha lá embaixo na frequência. 10 elevado a 4, 10 elevado a 8, 10 elevado a 12, 10 elevado a 15 e aí vai. O que está acontecendo com a frequência? Ao passo que o comprimento de onda está diminuindo, a frequência da onda está aumentando, que era já esperado. Que nós falamos que frequência é inversamente proporcional ao período. E como que eu determino a velocidade de uma onda eletromagnética? Olha lá. A velocidade é o comprimento da onda vezes a sua frequência. Mas a velocidade de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz, que é o que a gente chama da letrinha C. Olha lá, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo é representada pela letra C e vale 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, que eu também posso escrever na forma de notação científica, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Como a velocidade é a própria velocidade da luz, né, no caso da onda eletromagnética, eu posso substituir essa letra V pela letra C. E aí nós teremos isso daí, ó. C é igual a lambda vezes F, ou seja, a velocidade da luz, a velocidade da onda eletromagnética é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Como a velocidade da onda eletromagnética ela não varia no vácuo, nós podemos falar o seguinte: quanto maior o comprimento da onda, menor a sua frequência, ou vice-versa. Quanto menor o comprimento de onda, maior a sua frequência. Beleza? Então a gente pode falar que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência dessa onda. Aí, ó. Então agora vamos me tirar aqui de cena, né? Vamos entender aí o espectro eletromagnético. Olha lá. Nós temos aí, ó, o espectro eletromagnético. Ele vai do tipo de radiação das ondas de rádio até a radiação dos raios gama, passando pela micro-ondas, pelo infravermelho, pela região visível, pela ultravioleta, raios X, até chegar em raios gama. Percebam o que acontece com o comprimento de onda. Olha lá. As ondas de rádio têm um comprimento de onda de 10 elevado a 3 metros, né? 1000 metros. Né? A grandeza, né? A ordem de grandeza do comprimento de onda das ondas de rádio é de 10 elevado a 3 metros. A de micro-ondas, olha lá. Olha como que já diminui. 10 elevado a menos 2 metros. De infravermelho, 10 elevado a menos 5. Da visível, da região visível, 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Ultravioleta, 10 a menos 8 metros. Raio-X, 10 elevado a menos 10 metros. E raios gama, 10 elevado a menos 12 metros. Então, o comprimento de onda, como o próprio desenho nos informa, o comprimento de onda ele vai diminuindo à medida que o espectro eletromagnético vai caminhando da esquerda para a direita. Já a frequência, olha lá, a frequência ela vai o quê? Aumentando. A frequência das ondas de rádio, olha lá, 10 elevado a 4, é uma frequência baixa. A frequência dos micro-ondas está entre 10 elevado a 8 e 10 elevado a 12. A região do visível, olha lá, está entre a região 10 elevado a 12 a 10 elevado a 15.
Percebam aí, gente, que o espectro eletromagnético, essa região visível, que é a região que os nossos olhos conseguem perceber, por isso esse nome, região visível, é muito pequena, é uma estreita faixa do espectro eletromagnético, né? Então a gente consegue enxergar do vermelho ao violeta, né? Passando aí, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E aí nós temos a região do ultravioleta, né? Depois raio-x e raios gama. Então, por que esse nome? Olha lá, infravermelho é a região do espectro eletromagnético que está abaixo do vermelho. E a ultravioleta é a região do espectro que está onde? Que está acima do violeta. Então, as ondas de rádio, elas são aplicadas em telecomunicações, emissoras de rádio, no caso AM e FM, as ondas de TV, na telefonia e na internet. Quando a gente ajusta a estação de rádio de TV, a gente está ajustando a frequência de recepção, ou seja, a gente seleciona a frequência das ondas que se deseja captar. As microondas são aplicadas em radares, em telecomunicações e também para aquecer alimentos nos fornos de microondas. O que acontece nos fornos de microondas, pessoal? O aquecimento ele ocorre pela agitação das moléculas de água e de gordura presente nos alimentos. Já a radiação do infravermelha é utilizada nos controles remotos de aparelhos eletrônicos. Também é utilizada em câmeras de visão noturna. Quando a gente aperta o controle remoto, né? A gente não consegue visualizar nessa região do infravermelho. Por quê? Porque a radiação infravermelha ela não é visível aos nossos olhos. Lembrando que a região visível ela compreende do vermelho até o violeta. Essa radiação infravermelha ela também é responsável pela transmissão de calor por irradiação, sendo que mais de 50% da radiação emitida pelo Sol está na faixa da radiação infravermelha. A luz visível, como nós já falamos aí, né, que vai do vermelho até o violeta, ela é a parte do espectro eletromagnético capaz de sensibilizar as células dos nossos olhos, que permite que nós enxerguemos o que está ao nosso redor. O espectro visível geralmente é designado pelas cores que observamos em um arco-íris, da luz vermelha até a luz violeta. Já na radiação acima do violeta, também chamada de radiação ultravioleta, essa radiação, também emitida pelo Sol, ela pode atingir a superfície da Terra. A exposição moderada a esse tipo de radiação, no caso, quando os médicos nos recomendam tomar banho de sol antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas, ela auxilia na síntese da vitamina D, que promove a absorção do cálcio no nosso organismo. Já em altas doses, essa radiação é prejudicial à saúde e pode causar câncer de pele. Parte dessa radiação é absorvida na camada de ozônio. Já os raios-x, essas ondas possuem aplicação na medicina diagnóstica, pois permitem a visualização de partes internas do corpo humano, como pulmões, tórax, crânio e ossos, por meio das radiografias. As radiografias de raio-x, né, pessoal? E as tomografias. Essa radiação ela é ionizante, isto é, possui energia suficiente para quebrar as ligações do DNA, o que em altas doses pode induzir a formação de câncer. É por isso que quando a gente vai tirar uma chapa de raio-x e até mesmo fazer uma tomografia, parte do nosso corpo, aquela que não vai ser preciso de fazer uma verificação, é colocado ali uma proteção de chumbo, né? A gente coloca ali uma jaleco, né? Um protetor de chumbo, para que essa radiação não atinja parte do corpo que não tenha necessidade de ser verificado alguma coisa. Já os raios gama são emitidos nas reações de fissão nuclear e processos radioativos. Eles estão presentes nos reatores nucleares e na explosão de uma bomba nuclear. Esses raios gama também são ionizantes e podem danificar as células dos organismos e provocar câncer, mas em doses controladas, os raios gama são usados na radioterapia
para o tratamento de tumores. Chegamos ao final dessa aula. Agora é a sua vez. Façam os exercícios do livro didático. Qualquer dúvida, perguntem, postem aí nos comentários e estaremos reforçando todo esse conteúdo na aula presencial. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.